Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Ju, ok? E estamos trabalhando a equação do segundo grau. Mais do que isso, estamos trabalhando soma e produto das raízes de equação do segundo grau. Um método que é bem rápido de você encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. Vamos discutir mais sobre isso? Vamos? Então, os nossos objetivos: desenvolver esse método de soma e produto para que a gente possa entender e poder colocar em prática. E utilizar esse método na resolução da equação do segundo grau. Quando que a soma e o produto não resolvem a equação do segundo grau? Então, soma e produto é um método para resolver equações do segundo grau. Mas quando que esse método não funciona? Não resolve? Quando que ele não dá certo? Nunca, né? Ele sempre dá certo, ó. Quando que essa soma não resolve? Nunca. Ela sempre resolve, sempre. Mas, entretanto, porém, nem sempre é fácil de fazer a resolução usando esse método. Para isso, vamos primeiro entender como é que esse método funciona, ok? Então, para algumas equações, ela é bem rapidona. Agora, para outras, de repente a gente pode se bater um pouquinho, aí vale a pena usar um outro método que não tire tanto tempo da gente, tá bom? Então, olha lá, o método da soma e produto. Eu tenho uma equação no segundo grau aqui genérica. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Geral, ok? E a, b e c, os coeficientes bonitinhos, com o a diferente de zero. O a não pode ser zero. E eu vou resolver por Bhaskara, ok? E daí eu tenho as soluções. A solução é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Concordam comigo? Com o sinalzinho de mais. E a outra é com o sinal de menos. Menos b sobre raiz de delta sobre 2a. São essas duas soluções que eu tenho utilizando Bhaskara. Agora eu vou somar essas raízes para ver no que dá. Genericamente mesmo, ó. Somar as duas, ó. Então, eu tenho uma raiz aqui, ó, com o sinal de mais, e a outra com o sinal de menos, ok? Ambas têm o mesmo denominador, então eu posso simplificar, ó. Mais raiz de delta com menos raiz de delta, vai embora, zero. Então, eu fico com o quê? Menos 1b com menos 1b, eu fico com menos 2b no numerador. E o denominador repete, lembram? O mesmo denominador repete e faz a conta com o numerador apenas. Então, eu tenho que a soma das duas raízes vai ser menos b sobre a, porque eu simplifico 2 com 2, ó. Então, olha aqui, ó. Se eu pegar duas raízes de uma equação do segundo grau e somar, tem que dar menos b sobre a. Afinal, a gente conseguiu esse resultado genericamente. Então, tem que dar certo para todo mundo, concordam? E o produto, se eu pegar as duas raízes e multiplicar. Então, eu tenho uma raiz aqui utilizando mais e a outra utilizando menos. Então, tá bom, vamos multiplicar. Como que eu multiplico fração? De cima com de cima, põe em cima. De baixo com de baixo, põe embaixo. Fechou? Bem fácil. Então, eu vou multiplicar isso aqui vezes isso. Então, eu escrevi entre parênteses, bonitinho, para ficar claro. E o denominador eu já multipliquei, ó. 2a vezes 2a, 2 vezes 2, 4, a vezes a ao quadrado. Isso aqui nada mais é, gente, do que a diferença de dois quadrados, ó. Menos alguém, alguém mais outro alguém, alguém menos esse outro alguém, ok? É a maneira como você lê. Então, eu tenho ali a diferença de dois quadrados. Então, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. O denominador se mantém. Aí, o que acontece com essa raiz ao quadrado aqui? Aqui, ó. Raiz ao quadrado, você simplifica, sobra só o delta. Por isso que aqui tá só o delta, ó, tá vendo? B ao quadrado menos delta. Então, eu vou substituir o delta pelo que o delta significa. B ao quadrado menos 4ac, ok? Aí, aqui, B menos B, zero, foi C. Sobrou, menos com menos, sobrou 4ac no numerador, sobre 4 ao quadrado no denominador. Simplificando 4 com 4, ok? Eu posso simplificar o a de cima com um a de baixo. Vai sobrar c sobre a. Então, se eu pegar as duas raízes de uma equação, tem que dar o coeficiente c dividido pelo coeficiente a.
sempre, ok? Independente. Então, olha lá, ó. A soma das raízes da equação sempre vai ser o menos b dividido pelo coeficiente a. E o produto sempre vai ser o c dividido pelo coeficiente a, independente dos números que você tenha, independente de que tipo que seja a equação de segundo grau, ok? Sempre vai dar isso. Então vamos lá praticar um pouquinho. Determine qual deve ser a soma e o produto das raízes das equações abaixo. Repare que eu não estou pedindo a solução às raízes. Eu estou apenas pedindo qual deve ser a soma e o produto dessas equações. Então, para eu saber a soma, é só fazer menos b sobre a. Então, você precisa do coeficiente b e do coeficiente a da equação. Só. E para saber o produto, precisa do coeficiente c e do coeficiente a. Aí você vai dividir um pelo outro. Acabou, pronto. Você tem a soma e o produto das raízes sem ter as raízes. Olha que legal. Eu vou dar um tempo para você pensar e fazer a conta e já volto. E daí, conseguiu? Ficou fácil, né, gente? Ficou bem tranquilo. Olha lá. Então, eu tenho duas equações e ele quer que eu determine a soma e o produto das raízes. Claro que se você resolver a equação inteira, você vai chegar nas respostas, nas raízes. Tendo as raízes, você pode somar as duas e multiplicar as duas. E fechou. Só que não precisa, ok? Por quê? Porque eu consigo a soma e o produto das raízes apenas analisando os coeficientes A, B e C. E é isso que nós vamos fazer, facilitar o nosso trabalho, tá bom? Então, olha lá, ó, na primeira equação, o A é 1, o B é menos 7
e o C é menos 8, ok? Aí, para eu saber a soma, é menos B sobre A. Então, menos o B, que é menos 7, dividido pelo A, que é 1. Menos com menos, mais 7 dividido por 1, 7. Eu descobri a soma das raízes sem saber as raízes. A soma é 7. E o produto? O produto é C sobre A. O C é menos 8. Menos 8 dividido por 1, menos 8. Consegui o produto das raízes sem ter as raízes. E acabou. Só isso. Solamente. Vamos para a letra B? A letra B eu tenho uma outra equação. A letra B é 2x² menos 4x menos 5. Mesmo jeito, tira o A. O A é 2, o B menos 4 e o C menos 5. Como é que eu consigo a soma das raízes? Menos B sobre A. Menos o B, que é negativo, sobre o A, que é 2. Menos com menos, mais 4 dividido por 2, 2. Achei a soma das raízes sem ter as raízes. E o produto? C sobre A. Então, o C é menos 5 sobre 2. Aqui você pode manter a fração menos 5 meios, ou você pode dividir e usar o número decimal, menos 2,5. Então, as duas respostas estão corretas, estão apenas apresentadas de forma diferente, fracionária e decimal. E acabou, só isso, ok? Conseguiu fazer? Se não conseguiu, não tem problema, acho que você ficou assustado com a pergunta, porque era uma pergunta diferente, só que o jeito de fazer, molezinha, entendeu? Então tá bom. Veja que no caso da primeira equação, o que acontece na primeira? A primeira equação, x² menos 7x menos 8. Então fica fácil de pensar em dois números que somados resultam em 7, ou seja, o B com sinal trocado, e que o produto resulta em 8, em menos 8, né? Ou seja, é 8 menos 1. 8 menos 1, 7. 8 vezes menos 1, menos 8. Tipo assim, molezinha de encontrar. Mas no caso da segunda não é tão elementar, não é tão fácil. Por quê? Porque eu preciso dois números que somados dê 2, até aí beleza, mas que multiplicados deem menos 5 meios, ou menos 2,5. Então nesse caso já não ficou tão fácil de você conseguir pensar em dois números que satisfazem essas duas situações. Então por isso que resolve todas as situações soma e produto. Mas nem todas é conveniente a gente usar soma e produto, tá bom? Então, olha lá, o método da soma e produto pode ficar mais simples quando o A for igual a 1. Então, quando você tiver o teu coeficiente A igual a 1, tranquilérrimo, você consegue utilizar soma e produto de forma bem fácil. E se ele não for igual a 1? Bom, ou você faz ficar igual a 1, ou você usa um outro método de resolução, tá bom? Então, vamos lá para 2. Vamos resolver usando o método do soma e produto. Então, repare que o A é 1, o A é 1. Então, ficou fácil. Podem resolver por soma e produto que eu já volto.
Conseguiu descobrir os números que multiplicados dão aquele B com sinal trocado e o produto dá o C com o sinal dele? Conseguiu? É fácil porque o A é igual a 1. Olha lá. Ó. Então, na letra A eu tenho o A igual a 1. O B é menos 2 e o C é menos 8. Então, o que eu estou buscando? Estou buscando dois números que somados dão o B com sinal trocado. O B era menos 2, então tem que dar 2. E que multiplicados dão menos 8. Então, olha aqui, ó. Dois números que somados dão 2 e multiplicados dão menos 8. Começo pelo produto. Produto dando 8. Eu conheço 8 vezes 1, seria um parzinho. E 2 vezes 4, outro parzinho. Aí eu vou ajeitando o sinal, né? Porque se ele é negativo, pelo menos não. Um dos números tem que ser negativo. Então, se o 2 for negativo, menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 2 com mais 4, dá 2 positivo. Pronto, ficou fácil. As raízes são 4 e menos 2. Você só precisa aprender a trabalhar com essa questão do número negativo, né? Às vezes fica um pouco confuso, não fica? Mas é só prática, tá bom? Você vai fazendo as continhas ali. E no B? O A é 1, o B é 4 e o C é menos 21. Estou buscando dois números que somados dão o B com sinal trocado, ou seja, dão menos 4, e que o produto entre eles dá o C, menos 21. Começa pelo produto. Quais são os parzinhos que a gente conhece de números que multiplicados dão 21? Não são muitos, né? 1 vezes 21, esse parzinho tem que lembrar, às vezes salva a nossa vida. E 3 vezes 7. Então, eu vou tentar 3 vezes 7. Como ele é negativo, um dos dois números tem que ser negativo. Qualquer um deles. Nessa análise. Aí, se eu passar a analisar aqui em cima, eu sei que eles somados têm que dar negativo também. Então, significa que para a soma dar negativa, o maior número tem que ser negativo. Então, o maior é 7. Então, menos 7 com mais 3, menos 4. Menos 7 vezes 3, menos 21. Então, só cuidado que a resposta não está aqui. A resposta são os números que você encontrou. Ou seja, as raízes são menos 7 e 3. E fechou e acabou fácil desse jeito. E um terceiro para você. Simplifique a equação para que eu tenha o A igual a 1. Repare que aqui o A é 2 e eu quero o A igual a 1. É possível eu simplificar? É. Você divide a equação inteira por 2. Porque 2 dividido por 2 vai aparecer um 1 aqui, que é o que você queria. E resolve por soma e produto. Eu já volto.
E daí, conseguiu simplificar? Gente, você pode pegar uma equação inteira, seja ela do primeiro, segundo, terceiro, do grau que for, e se você conseguir, se todos os coeficientes, por exemplo, forem múltiplos de um número, você pode dividir a equação inteira por aquele número para simplificar, tornar mais simples a equação. Você trabalha com números menores daí. E números menores é sempre mais fácil, né, gente? Então vamos lá. Eu tenho essa equação e eu quero que o A seja 1. Então eu vou dividir a equação inteira por 2. E que bom, né? Todos são múltiplos de 2, então vai dar números inteiros ainda. Fechou, fica bem bom. Então, olha lá, ó. Dividindo por 2, 2 dividido por 2, 1. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Menos 12 dividido por 2, menos 6. Pronto, eu tenho uma equação onde o A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 6. Então, eu estou em busca de dois números que somados dão o B com sinal trocado, ó. O B com o sinal trocado, ou seja, dá 1. E o produto dá o C com o sinal dele, dá o menos 6. Então, aqui o que nós vamos fazer? Pensar na multiplicação. Quais são os parzinhos que eu conheço que multiplicados dão 6? 1 vezes 6 e 2 vezes 3, basicamente, né? Eu vou testar eles, porque aqui é menos, ó. Então, eu tenho 6 e menos 1, ou o contrário, menos 6 e 1. E eu tenho 2 e menos 3, ou menos 2 e 3. Agora eu preciso somar cada um desses parzinhos aqui para ver qual deles que a soma vai dar 1. Então, olha lá, ó, a soma vai dar 1 em 3 com menos 2. Ó. 3 menos 2 dá 1. Menos 3 e 2 dá menos 1. Menos 6 e 1 dá menos 5. 6 e menos 1 dá 5 positivo. Então, o único parzinho que dá certo é menos 2 e 3. Olha lá, ó. Então, é exatamente eles que são a solução dessa equação. X igual a menos 2 e x igual a 3. Ok? Não é difícil, né, gente? Então, as raízes são menos 2 e 3 e você pode verificar, ó. Você coloca o menos 2 no lugar do x. Cuidado com o sinal negativo, tá bom? Primeira potência, que dá 4, aqui regra de sinal, e você faz a conta, e aqui deu 0, ó, 8 mais 4, 12, 12 menos 12, 0, fechou. E o 3, coloca o 3 no lugar do x e faz a conta. Primeira potência, faz a multiplicação, 18 menos 6, 12, 12 menos 12, fechou e verificou. Então, esse método é super confiável, tá bom? Pode usar ele sim, sem medo de ser feliz, ok? Então, o que vimos? Método da soma e produto. E quando usamos? De preferência, quando A é igual a 1. Se ele não for, tenta ver se você não consegue transformar ele em 1. Aí fica fácil e você consegue determinar as raízes. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E a gente se vê na próxima aula, galera. Até mais!